Boa tarde, boa tarde. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que segue de alguma forma uma continuidade com alguns pontos que o professor Evandro trouxe. É, a minha proposta é conversar com vocês especificamente sobre uma coisa que é o local do corpo e também da ideia de inteligência ou de processo de aprendizado, ou como que a gente capta uma habilidade nova e desenvolve ela no corpo a partir do aprendizado da arte marcial chinesa, conhecida popularmente pela gente como Kung Fu. A minha proposta é, a partir também um pouco da minha trajetória, explicar para vocês como que talvez a gente possa, a partir da prática da arte marcial, acessar uma cultura distinta da nossa, mas mais do que isso, conceber um outro modo de perceber a realidade. A gente vai começar corporalmente para caminhar para uma ideia de uma filosofia que trabalha com uma lógica talvez não igual ao que a gente está acostumado de pensar a mente enquanto responsável pelo raciocínio, pelo entendimento, pela capacidade de fala, de pensamento, e o corpo como o que segura a cabeça. A gente vai pensar a partir de uma outra perspectiva. Bom, a minha trajetória é como atleta. Eu sou atleta de Kung Fu e de Tai Chi. Eu sou professor, aprendiz dessa arte marcial. Eu sou professor de Wushu aqui no Instituto Confúcio, na PUC. Sou também doutorando aqui em educação, uma pesquisa que também se relaciona com grande parte do que a gente vai tratar hoje. E, bem, na minha trajetória de competição, a gente faz o que a gente chama de Taolu. O que é um Taolu? É uma sequência de movimentos, uma espécie de coreografia marcial, que na prática, como aprendizado, ela tem a ideia de fazer com que a gente aprenda os movimentos, que a gente desenvolva força, velocidade, para depois aplicar isso num combate real. Na competição, a gente faz uma espécie de performance. Então, qual que é a ideia? Eles vão avaliar a qualidade da minha movimentação a partir de critérios próprios da arte marcial, mas especialmente se eu tiver com uma espada na mão, a trajetória de corte, a intenção de movimento e por aí vai. Bem, aqui sou eu no Campeonato Sul-Americano no ano passado, que foi em Montevidéu, no Uruguai, onde eu fui campeão sul-americano. Esse é meu colega Warner da seleção, meu colega José, lá da Argentina. E nessa competição, aqui vocês podem ver os árbitros, né, avaliando a sequência. E eu estou executando uma postura, cujo nome é esse aqui, que vocês podem ler. Na verdade, Tuli é o nome da postura como a gente aprende na arte marcial. E quando eu comecei a praticar o Kung Fu, eu comecei a ficar muito curioso sobre por que raios os nomes das posturas tinham caminhos tão difíceis, né? Não era simplesmente levanta a perna e bloqueia para cima com a espada. Era alguma coisa do tipo a independência do galo dourado, que seria uma tradução possível desse termo. E aquilo para mim não fazia o menor sentido. Eu comecei a investigar por que raios a gente chama as coisas desse nome. E o meu objetivo com essa fala curta é que no final vocês também entendam por que a gente chama isso esse nome e perceber como isso se relaciona com uma forma de entender a realidade um pouco diferente do que a gente está acostumado. Bem, isso aqui é uma foto que eu tirei lá na sede do Instituto Confúcio, em Pequim, no ano passado, na ocasião em que eu estava participando do Chinese Bridge como professor do Instituto. E essa postura aqui, eu fiz questão de trazer essa foto porque ela é uma iconografia do nome da postura, que é algo como subjugando o tigre, o monge derrota o tigre. Tem várias traduções possíveis. Mas ela tem a ver também com a própria ideia de shi, de postura, que a gente trabalha, que não é exatamente uma postura de ficar parado, mas ela é um caminho. Essa aqui, especificamente, ela é alguma coisa do tipo bloqueia com a direita, bloqueia com a esquerda e cai. Isso aqui é uma ideia de bloquear um soco, isso aqui de bater em alguém que está embaixo. E essa postura é muito famosa no Kung Fu, na arte marcial de modo geral. Aqui você pode ver eu à esquerda, com um pouco mais de cabelo, e à direita o meu amigo Giovanni, a gente no Campeonato Mundial de Kung Fu em 2017, que é o maior campeonato de Kung Fu do mundo, executando essa mesma postura. Você nota que tem um pouquinho de diferença entre o braço dele e o meu. Ele pratica um estilo chamado Shaolin do Norte, eu pratico garra de águia. E, pois bem, para a gente poder conseguir entender o nome dessas posturas, a gente vai fazer uma caminhada um pouco mais longa do que eu estava esperando. Então, esse aqui é o mapa do mundo, né? Ou pelo menos o mapa do mundo como eles ensinam a gente a ver o mundo, né? Ele inscreve não só um desenho, mas também uma proposta política, né? Uma centralidade específica que se dá na Europa, proporções específicas de distorção do mapa que também trazem elementos tais. Só que eu vou querer que a gente olhe o mapa do mundo com uma perspectiva um pouco diferente hoje, que seria olhar a partir de um outro centro, né? Aqui, especificamente no caso, o Pacífico, a gente vai se centrar um pouco na ideia de um mundo reorientado.
Eu acho engraçado a palavra Oriente nesse sentido, né, porque fala de uma indicação cartográfica, de alguma forma, né, mas, para usar os termos do Eduardo Said, eu estou pensando um Oriente não orientalista. Eu não estou preocupado em explicar todas as coisas que eu vou dizer para vocês a partir de uma perspectiva da gente olhando lá, mas a partir dos próprios termos que eu recebi, que eu aprendi na minha prática da arte marcial de uma linhagem tradicional. Então, seria entender a prática do Kung Fu a partir dos próprios termos de quem pratica e elabora essa técnica. Bem, e daí eu vou pegar carona na trajetória intelectual da Annie Chan, que é uma estudiosa, sinóloga, pesquisadora, nascida na França, de pais chineses, e ela tem uma trajetória muito interessante numa tradução de uma corrente de pensamento, do que seria a história do pensamento chinês. Esse livro aqui foi muito importante na minha trajetória, porque ele é uma excelente bibliografia em português sobre essas coisas. Bem, e ela vai começar um raciocínio que estrutura que o pensamento chinês antigo, e aqui eu vou me referir ao pensamento chinês antigo, especificamente ao taoísmo primevo e as bases do confucionismo e o pensamento cosmológico a eles relacionados, é um pensamento no nível das coisas. Qual que é a ideia? Em vez de se apoiar em construções conceituais, os pensadores chineses partem dos próprios signos escritos. Longe de ser uma concatenação de elementos fonéticos desprovido em si de significados, cada um deles constitui uma unidade portadora de sentido e é concebido como uma coisa entre coisas. Eu fiz questão de ler esse trecho porque ele contém em si uma ideia que é a seguinte. Quando a gente imagina o nosso idioma, português, os elementos que formam as palavras eles são profundamente arbitrários, como em qualquer idioma. Só que tem uma característica específica das línguas ocidentais, que difere um pouco do chinês antigo, do chinês moderno também, que é a seguinte ideia. Quando a gente olha ecologia, os radicais nossos, eles não têm nenhuma relação específica com a ideia que ele traduz. Eco, que significa, lá do grego antigo, oikos, que vai significar casa, podia ser pipo, podia ser pop, podia ser qualquer outra palavra, porque, no fundo, o radical em si ele não contém nenhum elemento visual ou que se atrelhe ao sentido. Então, ecologia podia ser popiloló, podia ser qualquer outro nome que expressasse essa inscrição. É um pensamento que, a partir da linguagem, ele não se estrutura na realidade, mas sobre ela, como quem olha e descreve. Eu vou pegar um exemplo do Confúcio que expressa uma ideia diferente de pensar o idioma, que é o seguinte. Aqui, no primeiro, você pode ver Ren, que é traduzido muitas vezes como benevolência, humanidade, que está no cerne do pensamento confucionista, que seria a ideia... Bom, vou explicar a ideia depois, quando a gente entender melhor os caracteres, vai fazer sentido. Ren é uma pessoinha, né? Uma pessoinha, sim, é pessoa. E R é dois, né? Então, aqui você pode ver que a ideia de benevolência ou de humanidade para o Confúcio, ela é uma pessoa em relação a outra pessoa. Não existe humanidade sem relação com o outro, né? Então, ela é uma humanidade relacional. Isso é uma representação gráfica do conceito. Repara, é o radical de pessoa junto de dois, né? Essa maneira de pensar e de estruturar a linguagem falada se relaciona com uma característica que vai fazer sentido quando a gente olhar, eu espero, essa coisa toda. Se você pegar o livro do Tao Te Ching, como a gente costuma falar aqui, né, do Lao Tzu, que o professor Evandro citou, e, aliás, fazendo um parênteses, eu estou muito feliz e honrado de estar aqui hoje, que o professor Evandro foi meu professor na graduação, quando eu fiz graduação em Direito, então para mim é uma honra enorme estar aqui, né, falando logo depois dele, pegando carona no raciocínio, mas que a ideia é mais ou menos o seguinte. Para esse pensamento antigo taoísta, enunciado no Lao Tzu, a gente vai entender a realidade não como uma coisa que pode ser exatamente expressa. Isso está ligado a uma ideia do pensamento taoísta antigo de que, seja lá o que seja o caminho que vai levar à vida harmoniosa, o caminho que vai levar à ideia da construção de um santo, o caminho que vai levar à vida plena, né, ele não pode ser expresso. O caminho que pode ser expresso não é o caminho constante. Isso é interessante porque a própria maneira de estruturar gramaticalmente a língua chinesa, ela vai fazer com que alguns significados venham com a sobreposição de termos na frase. Então você vai ter, vamos dizer assim, predicados que se formam não por uma relação como uma coisa é tal coisa, onde tem um verbo que liga uma coisa na outra, mas só pela colocação de um termo do lado do outro, como vocês podem ver aqui, né? Eu fiz a marcação, né? Aqui, tal aparece 3 vezes, né?
É interessante porque muitas vezes a tradução vai dizer o caminho que pode ser expresso não é o caminho. Ora, pois, tal que tal. Então, você pode ver que caminho é traduzido uma hora como uma coisa, outra hora como caminho, né? Caminho que pode. A mesma coisa, o nome que pode ser dito, né? O nome que pode ser enunciado não é um nome constante, como você pode ver embaixo. É tudo nome, não pode nome, não é o nome verdadeiro. Essa coisa que vai organizar um pensamento, né, onde a linguagem ela também se relaciona muito forte com o modo de conceber as coisas, ela também se relaciona com uma coisa que o professor Evandro trouxe e que eu faço questão de recuperar, que é a ideia do seguinte: nesse pensamento antigo, o tal, que é a manifestação de um princípio absoluto que organiza o mundo, mas que também de alguma forma se materializa nele, ele é um absoluto, não nomeável, não visível, que se manifesta em duas formas, que a gente entende com esse signo que ficou um tanto famoso, né, de yin e de yang, de uma energia ativa, né, e uma energia passiva. Só que elas não são lados contrários de uma coisa, né? Isso não é uma espécie maniqueísta de bem e mal, mas sim uma noção de complementaridade. Mas complementaridade que, veja, ela está acontecendo mesmo quando a gente só vê um lado dela. Que é mais ou menos o seguinte: se eu faço um movimento brusco, né, e rápido, que a gente entende que é uma coisa yang, uma coisa ativa, uma coisa bruta, ele só acontece porque eu tenho um espaço antes dele e depois de suavidade que permite que o movimento aconteça. Essa é a parcela não manifesta do que eu estou fazendo. E essa ideia aparece na arte marcial bastante. Isso também tem a ver com uma coisa que se relaciona com o próprio livro das mutações, que é a ideia do seguinte: a mutação, ou seja, a transitoriedade do mundo e como ela acontece, ela vem de uma forma que o céu, enquanto energia criadora, ele é limitado pela Terra enquanto materialidade do mundo. O homem se encontra no centro, estabelecendo essa relação de equilíbrio. E essa, vamos dizer assim, limitação da criatividade do céu faz com que, justamente no grande comentário, o livro das mutações atribuído por Confúcio, apareça a pergunta: o que está escrito não pode esgotar o sentido das palavras? As palavras não podem esgotar o sentido das ideias? Isso significa que não é possível capturar a sabedoria dos sábios? Ou melhor, e aí a resposta vem: se a realidade ela não é apreensível pela palavra, isso é, se a palavra se estrutura como propriamente um signo visual, que faz uma relação de analogia com o real, quase que imitando ele, então a realidade ela não é apreensível completamente pela palavra, porque ela já faz, pela realidade, porque ela já está em meio à realidade. O raciocínio não se elabora sobre, mas entre. Essa ideia vai aparecer na seguinte ideia: as imagens dos hexagramas do Xing, que vão compor a mutação do mundo, elas são imagens onde se atribui um comentário, e esse comentário tem uma explicação. Uma vez que você entendeu a explicação, você consegue entender o comentário. Uma vez que você entende o comentário, você entende a imagem. Uma vez que você capta a imagem, você está mais próximo da realidade. E o caminho se faz de maneira inversa. Uma vez que você entende a realidade em si, você não precisa da imagem para entender e nem do comentário. A palavra, então, ela é um acessório para a compreensão da realidade, não a realidade em si. Isso faz, a partir desses trechos, né, que a gente chegue numa situação a gente traduz às vezes como Chuan-Tse ou Chuan-Tse. Quem sabe não fala, quem fala não sabe. É por isso que os antigos ensinavam sem palavras, você não pode alcançar o tal. Então, qual que é a ideia, gente, que eu estou querendo trazer com esse raciocínio todo? Quando eu explico a realidade, eu crio uma falsa sensação de que você está entendendo. Mas se eu te mostro uma imagem, uma alusão, você intui diferente essa compreensão. E essa compreensão não é só cognitiva, racional, ela também é completamente corporal. E aí a gente consegue voltar um pouco para a arte marcial. Tudo isso, que vai compor um pensamento quase que inspirado do pensamento chinês antigo, volta nessa ideia aqui. No aprendizado da arte marcial tradicional, quando a gente explica um movimento, eu não digo para o aluno, levanta o joelho e levanta os braços, porque senão ele pode estar simplesmente com essa postura relaxada e fazer assim. Mas a ideia que eu quero que ele traga é que ele vai subir com o corpo inteiro e se colocar altivo. Porque se ele tiver que ficar ali 10 minutos parado com os braços para cima, ele vai ficar. Essa ideia tem uma inteligência corporal onde o processo de aprendizado se dá via imitação, eu mostro e o aprendiz faz, e depois uma compreensão que vai pelo corpo inteiro.
Quando eu digo para ele a independência do galo dourado, especialmente se você pensar no contexto tradicional de transmissão, onde essas referências elas fazem sentido para os próprios praticantes ali imersos na cultura chinesa, você vai entender que existe uma grande diferença entre compreender com o corpo inteiro, porque ele só entende a natureza do conceito uma vez que ele faz o movimento, né? Então, nesse caso aqui, também tem uma inteligência corporal. Quando eu quero que o aluno suba a perna, é mais fácil ele subir a perna se ele tiver com o corpo inteiro dele subindo. É diferente de eu estar assim meio morto e a perna que tenta subir. Quando eu subo o corpo todo, eu consigo ter força para poder esticar a perna e ficar com ela lá. Isso acontece no balé clássico, por exemplo. Ou, para poder dar o exemplo final, a sequência que eu costumo apresentar em competição de espada, ela tem um movimento que a gente chama de o arco-íris atravessa o sol. Bem, isso não é fazer isso aqui com a espada, né? Porque senão você não golpeia. E aí tem um conceito central na arte marcial chinesa que é a intenção. Então, para poder fazer um golpe de espada que, de fato, atravesse, e eu atravesse não só o espaço que eu estou, mas atravesse o adversário, eu tenho que fazer uma intenção completa. E essa intenção completa é que gera o som. A espada avisa para a gente que a gente fez o movimento. É muito diferente de fazer só, que é esticar o braço. E é por isso que essas coreografias elas são um treinamento marcial. Elas impõem para o praticante uma intenção do movimento que se relaciona com uma cultura, mas que ele só vai entender na medida que ele pratica e que ele apreende o significado por trás daquele conceito. Então, se vocês repararem, a oportunidade do aprendizado da arte marcial, ela não é só aprender a lutar ou ter os benefícios de uma prática corporal, mas ela é também uma via de acesso para um outro modo de conceber a realidade. Porque se a gente talvez olhasse o mundo com a ideia de que a gente precisa vivenciá-lo, contemplá-lo, em vez de propriamente explicá-lo, talvez a gente tivesse uma relação com o real um pouco diferente. Bem, então se vocês tiverem interesse de saber como é que é o aprendizado aqui na PUC, a gente tem aula de Tai Chi e tudo mais, os contatos são esses, pode procurar pelo meu nome, Facebook e tudo mais. Eu acabei de ser convocado para o 8º Campeonato Mundial de Kung Fu, que vai ser na China de novo, né? Vai ser o maior campeonato de Kung Fu do mundo. Então, a gente está fazendo parceria, buscando coisas. Então, novamente, agradecer a oportunidade e é isso.